Querida amiga Maria Antónia Paula, Sr. Presidente da Câmara, João Altair, eu devo dizer que não tenho muito jeito para estas coisas formais e, sobretudo, não tenho o hábito destas coisas formais. Queridos amigos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, queridos amigos, eu estou muito contente deste prémio Maria Barroso Jornalismo pela Paz e pelo Desenvolvimento ser entregue à Maria Antónia Paula. Ninguém de melhor que a Maria Antónia Paula para receber este prémio. Primeiro porque ela é como a minha mãe, é uma mulher de causas e de convicções, uma mulher corajosa, uma mulher frontal e que foi toda a sua vida uma mulher de uma grande coragem, de uma grande determinação em todas as batalhas em que esteve envolvida. Foi uma antifascista, foi uma mulher que fez do jornalismo a sua profissão e entrou para o Diário Popular nos anos 60, onde fez uma carreira única na altura, como mulher, e onde depois seria despedida por causa de uma reportagem, se não me engano, sobre o maio de 68 em Paris. Entrando depois no Século e no Século Ilustrado, onde foi chefe de redação, e foi sempre uma jornalista extraordinária, sem medo, e uma combatente pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa. Foi depois uma das mulheres que tomou, enfim, a iniciativa e que deu o rosto à campanha que houve pela legalização do aborto, teve um papel preponderante, foi de facto uma coragem extrema. Fiz uma reportagem, que se calhar já muitos não se lembram, muitos não viram, da RTP, o aborto não é crime, que aliás julgo que até depois, isto já depois do 25 de Abril, como é óbvio, mas até foi censurada, se não me engano, ou foi pelo menos remetida para as gavetas do esquecimento, e foi até por isso, julgo que processada, não é, quase por incitamento ao crime. A Maria Antónia foi sempre uma mulher que eu me habituei a admirar. Aliás, nas minhas brevíssimas incursões pelo jornalismo, ainda fomos colegas na capital, não sei se ela se lembra, mas fomos colegas na capital, nos bancos da capital, no tempo do Rodolfo Iriarte. E foi sempre uma mulher, de facto, de uma grande coragem, de uma grande frontalidade, uma mulher de causas, tal como a minha mãe, isso não esqueço, e tenho a certeza que a minha mãe gostaria muito que este prémio fosse para ela, porque eu acho que elas eram parecidas nesta coragem, nesta determinação, de facto, fantástica. E depois também esteve envolvida, e por isso eu acho que é mais do que justo dar este prémio, criou o Fórum pela Paz e pelo Desenvolvimento em Angola, que também foi um movimento bem importante, e ela esteve ali sempre na primeira linha desse combate. Aliás, aqui também é justo referir o João, como o irmão João, e estiveram juntos nessa batalha. Portanto, eu não posso dizer senão que estou felicíssima por este prémio ser atribuído à Maria Antónia Paula, nada mais justo para uma mulher, de facto, que eu sempre admirei, que tive sempre o maior respeito e amizade, me habituei sempre a respeitar, e uma amizade profundíssima, e dizer-lhe que ela é, agora que estamos no centenário do Jorge de Sena, não é? Como aquela luzinha bruxuleante aqui no meio de nós, não é? E portanto ela é uma luzinha para todos nós. Parabéns, Maria Antónia, bem-aja por existir e por ser quem é. Continue. O Prémio Maria Barroso Jornalismo pela Paz e pelo Desenvolvimento é um prémio desenvolvido e pensado pela Prodignitate e pela Editorial Novembro, que eu represento. E é com muita honra também que, em nome da doutora Isabel, Fundação Prodignitate e Editorial Novembro, na minha pessoa, que eu vou pedir ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz que entregue então o prémio à nossa laureada, é o prémio 2019.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os presentes e agradecer, em especial, a presença do Sr. Não chego lá, e agradecer muito especialmente a presença do Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz e este evento, e bem como o seu apoio à Semana da Arte e Mulher. É uma coisa que muito nos satisfaz. Eu não posso deixar também de agradecer da praxe. Agradecer a concessão que me foi feita deste prémio, que muito me honra. Maria Barroso, jornalismo, paz e desenvolvimento, e em especial à minha querida amiga Isabel Soares, e também ao meu especialíssimo amigo João Soares, a quem me ligam laços de grande amizade e de cumplicidade em momentos inolvidáveis. Impossível, nesta ocasião, não prestar homenagem a Maria Barroso, uma personalidade ímpar na sociedade portuguesa, pela sua inteligência, pelo seu talento, pela sua atividade pedagógica, cívica e política. Concordando ou não, ou discordando-se dela, teremos de reconhecer que foi uma mulher exemplar. Muito jovem e ainda na Faculdade de Letras, sendo aluna da Faculdade de Letras, revelou-se como uma atriz na inolvidável interpretação que fez da Pequena Maria na peça Frei Luís de Sousa, no Teatro Dona Maria II. Impedida pelo regime de Salazar de prosseguir a sua carreira teatral e chamada a dedicar-se à família, que entretanto criara, foi ao longo de toda a sua vida uma mãe e uma esposa dedicadíssima, que não seria fácil quando se tem por marido Mário Soares. Foi candidata a deputada pela oposição democrática no tempo da ditadura e deputada pelo PS à nossa Assembleia Constituinte. Entretanto, tornou-se diretora do Colégio Moderno, uma instituição que não se limitou apenas a ser uma escola, mas ministrou uma formação na vida. Eu tenho testemunho disso, não porque estivesse lá a andar, mas porque andou lá o meu neto, e acho que a presença no Colégio Moderno o marcou e o vai marcar para toda a vida. A orientação do Colégio Moderno prossegue hoje sob a direção da doutora Isabel Soares, a quem se deve, entre outras iniciativas, a criação da Escola de Música, entre as inovações que, entretanto, também introduziu. Nas longas ausências a que Mário Soares foi obrigado pelas prisões e pelos exílios que sofreu por perseguição da ditadura e, posteriormente, a democracia, pelas responsabilidades que assumiu como deputado, ministro e presidente da República, Maria Barroso esteve sempre a seu lado. Constitucionalmente, em Portugal, o lugar de primeira-dama não existe, mas Maria Barroso exerceu efetivamente esse cargo, com diplomacia, gentileza e sempre com elegância. Companheira indissociável de seu marido, nas boas e más horas das suas vidas, manteve uma vida própria. Nunca escondeu as suas opiniões e participou em inúmeras atividades da oposição democrática à ditadura, fosse de natureza política ou artística. Maria Barroso
foi uma declamadora ímpar de poesia. São inolvidáveis os recitais que, apesar da censura, conseguiu realizar em muitas faculdades, convidadas por associações académicas ou outras organizações, inclusive de mulheres. A última vez que a ouvimos foi quando comemorou os seus 90 anos, revelando então uma memória, um fogo, uma mestria na arte de dizer que nos deixou suspensos. Nos últimos anos da sua vida, Maria Barroso criou a Fundação Prodignidade e desenvolveu uma campanha contra os meios de comunicação social, acusando-os de divulgar e fomentar a violência crescente nas sociedades. Por tudo isto, receber o Prémio Maria Barroso é uma honra redobrada. Durante toda a minha vida de jornalista, lutei pela liberdade de informação, mas considero que os direitos dos jornalistas são um direito de ver. Trabalhamos para a comunidade e temos a obrigação não só de informar, mas de formar, no sentido da vontade, da verdade, da solidariedade, da liberdade. Dar voz a quem não tem voz foi sempre uma lenda. Eu penso que contribuí, modestamente é certo, mas com todo o empenho que pude dar à paz e ao desenvolvimento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Eu creio que todas as pessoas que me antecederam fizeram os agradecimentos a todas as pessoas que aqui estão presentes, nomeadamente para aquelas, como é o caso do Presidente da Câmara da Figueira da Foz, que ocupam cargos nesta cidade, que desempenham funções, outros contribuíram para este acontecimento, mas temos que perceber que isto para mim é particularmente complicado. E é particularmente complicado porque, como é óbvio, as pessoas que estão nesta sala, a maior parte delas, conhece muito bem a Maria Antónia, já ouviram falar. A Maria Antónia foi minha chefe de relação e, portanto, isto é um pouco como uma espécie de exame. E, portanto, em tudo isto, e também tendo em conta a outra mulher, porque aqui estamos, eu lembro-me particularmente de uma frase que a doutora Maria de Jesus Barroso me disse um dia, numa circunstância mais ou menos como esta, em que um jornalista notável e estrela da televisão devia ter ido moderar um debate. E o jornalista faltou. E a doutora Maria de Jesus olhou para mim e perguntou-me se eu não me importava de moderar. É certo que eu não era estrela de coisíssima alguma, nem sou. E eu disse que não fazia qualquer diferença. E nisto, ela disse-me uma frase que eu nunca mais me esqueci, que tenho repetido abundantemente, que é, se precisarmos de alguma coisa, temos de pedir a quem tem muito que fazer, porque quem não faz nada nunca tem tempo. E eu achei isto espantoso. Porque o jornalista estrela era também pessoa largamente desocupada. É preciso que se perceba. Pronto. E isso, se quisermos, há uma ou outra coisa, e é esse momento, não, de maneira nenhuma vou entrevistar a Maria Antónia, mas há uma outra coisa, se não esqueci esse momento que a doutora Maria Barroso, das 2, 3 vezes falei com ela, há uma coisa que eu não me esqueci, que é a primeira vez que fui entrevistar a Maria Antónia. Eu tentava ser jornalista. Maria Antónia vivia numa casa no bairro Alto, numa casa bem simpática. Maria Antónia tem casas sempre que são o seu reflexo, uma pessoa sente-se bem lá dentro. Eu sei que fiquei lá horas. E antes de ir, digamos que o jornalismo, mesmo quando feito por mulheres, o jornalismo não é uma questão de ser feito por mulheres ou por homens, não é aquele jornalismo assim, coisa, eles sabiam sobre tudo, as coisas nunca eram como nós achávamos, era sempre o outro aspecto, o lado geopolítico da questão, tu não estás a ver nada, tu não percebes, não é? E eu fui falar com a Maria Antónia, penso que tinha a ver já com as questões das Áfricas e das mulheres, e foi espantoso, porque ela não tinha o lado geopolítico da questão. É claro que ela falava imenso de geopolítica, e falava de tudo isso, mas falou imenso de pessoas. E isso eu acho que é algo extraordinário. Na Maria Antónia pode fazer-se jornalismo de muitas formas, mas quando se fala da Maria Antónia,
temos de perceber que são sempre histórias com pessoas dentro. Ali, as coisas são de pessoas, não é? A Maria Antónia, quem teve o privilégio de conviver com ela, como foi o meu caso, e é o meu caso, sabe que há sempre pessoas. Nós vamos daqui, se fizéssemos essa viagem de Lisboa, não vou fazer, mas está aqui na sala quem vá, ela vai contar as histórias disto tudo. As pessoas, o que disseram, o riso, o restaurante, o que comeram, o que aconteceu. Nós trabalhámos no Chiado, em Lisboa, não é? E tínhamos sempre um sonho, que era, um dia, nós nunca tivemos tempo de nos sentarmos muito bem naquele restaurante. Havia, aliás, uma mulher com quem trabalhámos, que era a Madalena Fragoso, tinha um sonho que era dormir uma noite no Hotel Borges, não é? Ela dizia, um dia consegui chegar aqui e lá, porque nós não usufruíamos nada do Chiado. A Maria Antónia às vezes usufruía, mas aquilo era tudo muito a correr, e a Maria Antónia tinha sempre história, havia sempre histórias, havia pessoas, e isso eu acho que foi uma coisa que me marcou muito naquela conversa. Foi a questão das pessoas, as histórias, eram pessoas. E a Maria Antónia me contou que um dia teve que fazer uma entrevista a um gato, não é? O chefe de relação, que me mandou entrevistar a um gato. Ou seja, é isso, tem de haver sempre gente, não é? Senão ficamos sempre na geopolítica da questão. É, estou fácil. Pois é. Nós nunca. Pois, mas nós só trabalhávamos no Chiado, não tinha. Não, nem uma cesta. Mas é verdade, sabe? E era quase uma inveja dos turistas, que pareciam gatos espalhados ao sol. E nós passávamos. A Maria Antónia era uma notável pesquisadora de restaurantes na zona, não é? E, portanto, às vezes chegava e dizia, ai, vocês sabem, há ali isto no 1º de Maio, há isto, não sei. Depois, claro, contávamos sempre as histórias do século, não é? Quando, uma vez, por causa de um almoço, o século mudou, digamos que em termos de controlo dos diversos grupos de trabalhadores, o século mudou porque houve um grupo que ficou a almoçar até um pouco mais tarde. Ou seja, mas não se percebe, a Maria Antónia, eu acho que isso é interessante, que e isso tem muito a ver, se calhar, com uma outra questão, que é o jornalismo de hoje, muito fechado em redações cada vez mais longe do centro da cidade, muito virado para cada vez para mais pesquisas online e cada vez com menos gente. Não sei, mas eu acho isso. Foi preocupação pela gente. Foi preocupação pela gente. É tudo muito abstrato, é tudo muito tirado do banco. Pois, eu conheci a Helena Matos quando ela era ainda é hoje, mas era ainda mais jovem. Usava o cabelo comprido. E foi um encontro muito bom, porque eu descobri que Helena Matos não só a inteligência, a cultura, ela é formada em mas sobretudo a maneira que ela tinha de encarar as pessoas, a vida, e depois viemos a encontrar-nos na redação da Máxima, que foi uma revista especial que se fez, uma experiência especial que se fez como publicação especialmente dirigida às mulheres e não só. E o nosso convívio, aliás, como todos que trabalhavam na redação, foi-se fortificando e a nossa relação afetiva foi aumentando. E eu cheguei uma vez a dizer à mãe dela, se eu tivesse uma filha, eu gostava que fosse como a sua. E houve uma coisa que a Maria Antónia me disse nessas nossas conversas, que começou por ser um assombro, isto a propósito das mulheres. Eu acho que continua a ser completamente verdade. Maria Antónia disse-me, é o ridículo, eles atacam-nos pelo ridículo, ou seja, os homens, quando se criticam os homens, criticam-se com mais lealdade. Às mulheres é sempre fácil ridicularizá-las, não é? É mais fácil ridicularizar, porque também é a maneira mais mortal de dar cabo de uma pessoa.
mas eu penso que nós também convivemos bem com os homens que trabalharam connosco e com os homens que conhecemos na vida. E há uma coisa que eu admiro na Helena. Às vezes aparecem pessoas que dizem: mas a Helena está extremamente à direita e eu estou-me nas tintas. Se ela está para a direita, ela está para a esquerda. Aí chegamos a uma coisa muito importante. O que eu admiro nela é a liberdade dela. É das pessoas mais livres que eu conheço. E cultivar a amizade e cultivar a liberdade, eu sei que não é fácil, mas não há outra maneira de viver. E aí chegamos a um ponto de que Maria Antónia, também nessa conversa, aquela conversa durou imenso tempo, não é? Foi decisivo, um encontro. Um ponto que ela frisou, que eu acho que é extraordinariamente importante. À época, os jornalistas têm modas, como toda a gente sabe, não é? E a cada momento tomam como absolutamente verdadeiras umas coisas que depois, uns anos, se esqueceram que disseram. E havia, à época, muito esta ideia de que os jornalistas não podiam ter convicções. Eu confesso que quer dizer, não se deviam afirmar as suas opiniões políticas. E, quer dizer, não tinha refletido sobre o assunto, nem refletido, nem deixado de refletir, não sabia. E estava a falar com a Maria Antónia e ela, que era tudo naquela altura dos gravadores e das cassetes, aquilo, punha cassete, não sei o quê, e há uma coisa, e para mim de repente aquilo tornou-se assim uma espécie de uma revelação à frente dos meus olhos, e que é uma coisa, que é um bocadinho como uma questão do tempo e das pessoas com tempo e sem tempo, que eu não esqueci mais. E que a Maria Antónia tinha isto tão certo, e era tão verdadeiro e tão lógico, que me parecia como é que as outras pessoas não perceberam isto. E que era, quando eu comecei lá a formular aquela questão das convicções políticas e do jornalismo, se os jornalistas deviam ou não expressar as suas opiniões políticas, a Maria Antónia diz: então, mas quer dizer, eu andei não sei quantos anos antes do 25 de Abril a lutar para poder afirmar as minhas opiniões políticas, para poder dizer o que pensava, em que acreditava, então e agora em democracia vou ter de me calar? Isto é tão óbvio, não é? Mas esta ideia de que o jornalista, para ser isento, não era? Como eles diziam, para ser isento, havia de ser uma criatura. Tinha de se libertar, quer dizer, eram as únicas pessoas da democracia que andavam por aí feitas tontas, sem ideias, não é? Isto não fazia qualquer sentido. E é isso que eu acho que é interessante, ou seja, eu quando fui entrevistar a Maria Antónia, fui prevenida. Porque isto nas relações, como se sabe, quando se vai entrevistar assim uma pessoa, faz-se geralmente assim, toda a gente tem imensas opiniões. E então, o senhor tem um ofetivo, isso é uma coisa, ofetivo e tal. Ou seja, porque era como se houvesse um guião para aquilo que devia ser a mulher emancipada. Mas a mulher emancipada era um bocadinho como devia ser o jornalista no pós-25 de Abril. Ser uma criatura que pensava, mas pouco, não é? E para ser imparcial, então também devia criar para si uma espécie de um elemento quimicamente neutro. E a Maria Antónia não era nada disso. Tinha opiniões dissonantes, sobretudo sobre a questão de África, depois havia a questão do aborto, depois havia as questões do poder paternal, depois havia... E a Maria Antónia não tinha muito frequentemente as opiniões que as pessoas esperavam que ela tivesse. E isso é que me parecia ser interessante. Ou seja, por um lado, era essa capacidade de pensar a cada momento diferente. Depois era essa capacidade de dizer coisas que são óbvias, mas que na nossa cegueira muitas vezes nos escapam, que é essa questão da imparcialidade dos jornalistas. Hoje pode parecer ridículo, mas se forem aos jornais daquele tempo, vão ver como há criaturas que presumem de que eles não têm opiniões. Então, como, não é? E isso eu acho que é essa capacidade de pensar, perguntar, e outra coisa, e acho que há aqui várias pessoas na sala que sabem disso, que é a capacidade de rir. Rir porque se gosta da vida, rir porque se é feliz e rir de si mesmo. Isso é uma experiência extraordinária para quem trabalhou com a Maria Antónia, que é a capacidade de rir de si mesmo. As coisas são muito a sério, determinadamente. Maria Antónia é uma mulher muito exigente com os prazos. Nós, aliás, num dos jantares que tivemos desta tal redação da Máxima onde trabalhámos, a dado momento, já quase tentávamos explicar à Maria Antónia que, efetivamente, fazia parte da sua relação socioprofissional connosco, que era quase que assim, um barómetro do afeto que ela sentia por cada um de nós, era a intensidade dos gritos que nos dedicava nos momentos em que nos atrasávamos. Portanto, digamos,
que a pessoa que está aqui sentada era particularmente amada porque era muito gritada, não é? Mas no meio disto a Maria Antónia conseguia, a dado momento, parar e rir de si mesma. E dizer, mas isto que eu estou a dizer, mas... Ou seja, esta capacidade de se olhar, não é apenas olhar os outros, é olhar-se a si mesmo. E isso é um exercício que se os jornalistas fizessem mais vezes, eu creio que se poupava muitos disparates queridos por esse mundo fora. E depois há uma outra coisa que eu acho que é particularmente interessante no trabalho da Maria Antónia, e que ela, aliás, uma pessoa aqui presente conhece isso bem, porque editou esse livro, que é a Inês Pedrosa, o trabalho da Maria Antónia, com várias reportagens que a Maria Antónia fez, nomeadamente algumas delas, a maior parte delas, antes do 25 de Abril, e que é perceber-se o olho clínico para as notícias. Eu por razões profissionais, porque fiz a consultoria para a série, para o primeiro bloco da série Conta-me Como Foi, passou na RTP, portanto eu vi os jornais diários, com o século, Diário Notícias, Diário Popular, mas vi sempre um, todos os dias, do período que foi de 1967 a 1974. Portanto, não vi sempre o século, Diário Notícias, o Diário Popular para todos esses dias, mas vi sempre pelo menos um. E digo-vos que naquelas reportagens que ela fez estão as histórias que mais impressionam quem lê os jornais daquele tempo. Nós abrimos aquilo e aconteceu uma coisa, há bocado eu falar disso com a doutora Avelina Ferraz, uma coisa perturbante. O meu marido viu este livro da Maria Antónia, da sua primeira edição, à venda. Comprou e ofereceu-me. Eu vi algumas daquelas reportagens, pus o livro na prateleira. Depois, quando eu mesma estava a escrever um livro, e lembrei-me das histórias que tinha anotado lá dos anos 70, 68, 69, 70, 72, 73, havia histórias que me tinham obcecado completamente. Obcecada, no caso de uma miúda do Norte. Aquilo foi a tal ponto, a certa altura, que eu andava a telefonar para os descendentes e a falar para saber se o padre ainda era vivo, claro que já não era vivo, não sei o quê. E quando a Inês me pede o texto para o prefácio desse livro, eu vou ler as histórias todas e encontrei lá aquelas histórias que me tinham obcecado. Ou seja, isto não é... há um olho para quando se chega àquela amálgama de notícias, se vocês perguntarem histórias que representem bem a vida das pessoas naquela época, eu digo-vos, peguem naquele livro de Maria Antónia. Eu estou a falar de determinados aspectos da vida das pessoas, do cotidiano, de um cotidiano complicado, de um cotidiano feito de muitos silêncios, em que as pessoas... portanto, as coisas estão ali. E essa atenção aos outros, esse olhar para as notícias, ou para o gato lá na montra da loja, e perceber o que pode estar ali, isso a Maria Antónia tem. Ou seja, se ela hoje tivesse de fazer uma notícia nesta sala sobre nós, o gancho dela ia ser ótimo. Isso eu tenho certeza absoluta. Ela ia pegar, não sei por onde, é sempre horrível uma pessoa imaginar-se alvo de notícia, mas é como pegar-se numa espécie de, ali num canto, e ela contar isso, não é? O prazer de estar num restaurante com a Maria Antónia e ouvi-la contar aquelas histórias do empregado que disse que não sei o que fazia. Portanto, esse lado, eu acho que me leva aqui a uma pergunta que eu nunca consegui perceber, Maria Antónia. Se não tivesse sido jornalista, o que é que tinha sido? Agente da Judiciária. Por acaso, se lembro que eu, a certa altura, fiz uma reportagem de 50 minutos para a televisão, causou um certo escândalo, porque se chamava-se Aborto Não é Crime, o aborto era punido com 2 a 8 anos de prisão. Mas claro que a minha ideia era fundamentalmente condenar o aborto clandestino, quando o aborto deve ser, na minha opinião, uma resolução pessoal, mas que deve serem dadas as condições para que a mulher não corra riscos de saúde. Às vezes as pessoas morriam extraordinariamente, desde que a lei não morreu mais nenhuma, e ser tratada com dignidade, porque eu acompanhei muitas pessoas que iam fazer abortos a parteiras, pessoas que vinham da margem sul
e que persistiu sempre mais ou menos uma espécie de um movimento clandestino de mulheres que se conheciam umas às outras e que até por apoio ao incitamento da Maria Lamas se mantiveram ativas e que se dedicaram a dar apoio às pessoas que precisavam de nós. E uma dessas pessoas que precisavam de nós eram essas mulheres que não abortavam nos sítios onde viviam porque não havia condições para isso, ou porque não havia quem o fizesse, ou porque não queriam que os outros soubessem. E eu acompanhei muitas dessas pessoas em Lisboa e realmente o que mais me chocava era todo aquele ambiente. A clandestinidade é uma coisa horrível. Eu acho que todas as coisas devem ser abertas, livres, porque eu fiquei com horror ao clandestino. A não ser que seja estritamente necessário, evidentemente, se uma pessoa está em fuga, se é, enfim, várias situações que se podem ocorrer. E isto era para lhe dizer que fizemos a tal reportagem na RTP e depois houve muitas protestos contra aquela pouca vergonha, contra aquela moralidade. Só que uma coisa, a reportagem passou, portanto, a reportagem que estava filmada de uma forma sui generis, olha, a verdade, isso não tinha nada a ver com a Maria Antónia, mas sim com as modas da realização da época. A reportagem era um horror. Com câmara fixa. A reportagem nesse aspecto era, e foi passada num horário que é óbvio, não fazia qualquer sentido, não é? Era o fim da tarde. Pois, ou seja, aquilo passou dos desenhos animados para aquilo. Portanto, não havia qualquer visionamento. É óbvio que depois sobrou para a jornalista, porque nestas coisas é sempre assim. A jornalista, ou o jornalista, mas então mais como o jornalista, é o bode expiatório de tudo, não é? Porque depois a responsabilidade não é da realização, não foi da direção da RTP, que devia ter visionado e não visionou, e portanto sobrou para a jornalista. Sem interromper o discurso de Maria Antónia, isto que a Maria Antónia está a falar sobre a clandestinidade é tão importante quanto isto. Nas tais pesquisas dos anos 70, 80, a dada altura descobre-se que há uma rede de... Houve uma mulher que tinha feito muitos assaltos em Portugal, em odivesarias nos anos 60, que era a Dama Loira. E ela, quando é posta em liberdade, a polícia fica sempre mais ou menos interessada no que é que ela fazia, mas realmente ela não estava a assaltar nada. A dado momento começa-se a perceber que alguma coisa se passa, mas não há queixas, não há uma única queixa. Mas a Rosa Peixeira, e a Dama Loira anda com a Rosa Peixeira e o Chico não sei quantos num carro por uns bairros de Lisboa e não se percebe o que é que eles estão a fazer. Mas eles andam, mas ninguém se queixa. E o que é que aconteceu? Eles fizeram uma rede de extorsão a mulheres que praticavam abortos, às enfermeiras, e depois seguiam as mulheres que saíam dessas casas. E eles extorquiam as mulheres que faziam os abortos, que muitas vezes eram pagas em ouro, e a polícia chega a eles, porque a tal Dama Loira e a Rosa Peixeira vão trocar ouro numa orivesaria. Portanto, essas mulheres que faziam os abortos, que se diziam enfermeiras, muitas vezes não eram sequer, entregavam o ouro a esses chantagistas. Essas pessoas que eles seguiam também lhes pagavam, e era um mundo de absoluto silêncio. A mulher chegou a tribunal sem uma única queixa e sem que ninguém em tribunal abrisse a boca. Tudo calado. Portanto, isto sem interromper mais a Maria Antónia, mas tem muito a ver com este mundo que não é só o silêncio de quem ia fazer um aborto, é tudo, é um mundo de chantagem que estava à volta. Pois era, tudo isso era realmente de uma extrema violência, eu achava. E portanto aquele problema tinha que ser resolvido.
de certa maneira estou feliz porque foram 3 anos de suspense, porque não é muito agradável uma pessoa pensar que vai ser presa, que vai ser condenada não se sabe há quantos anos, porque a pena dava de 2 a 8 anos de prisão. Eu não tinha feito aborto nenhum, mas eu tinha assumido que era autora do filme e portanto, não se sabia bem o que é que dali podia sair. Mas durante 3 anos, conforme as coisas andavam mais para a direita ou mais para a esquerda, quando andavam mais para a direita, eu era chamada a judiciário. Então tive muitas conversas com eles, procurando convencê-los da bondade da minha causa, e pensei, eu não acredito que na sua família, a sua mulher nunca fez nenhum aborto. E eles, tal, e em muitas outras circunstâncias que eu tinha um informador na judiciária, que era meu amigo, não vou dizer quem é, até porque é uma pessoa pública, mas que me alertava e dizia: Maria Antónia, está aqui um caso bom para si. E outras vezes eu lia os jornais e via, mas isto aqui não se percebe nada. Aquilo era em poucas linhas e cada vez é mais em menos linhas e cada vez se percebe menos as coisas. E eu digo, vou investigar isto. Tive a sorte de, como aquelas coisas, as histórias que eu escrevia faziam vender muito, os patrões estavam sempre de acordo comigo em que eu fosse, e corri o país várias vezes, acompanhada por fotógrafos, sobretudo pelo Eduardo Gageiro e também algumas pelo Alfredo Cunha. E realmente eu acho que senti o gosto por essa investigação. E acho que muitas coisas acontecem neste país que eu acho que são más porque as pessoas não investigam. As pessoas fazem leis completamente injustas, completamente desadequadas. As leis, em princípio, são universais. Mas como as pessoas não são, as pessoas são todas diferentes, há que avaliar muito bem, ou especificar muito bem na lei os casos, ou na aplicação da lei, ter-se em conta os condicionamentos vários que levam as pessoas a cometer ilegalidades e crimes. Eu devo dizer que às vezes mandam muitas alunas que estão no curso de comunicação social para lhe dizer que se é jornalista. E eu começo logo por perguntar: gosta de romances policiais? E as pessoas ficam assim um bocado, olham para as minhas estantes de livros, não pode ser só romances policiais. Mas eu digo, olha, não tem esse hábito. Mas olha que isso é importante, sabe porquê? Porque uma pessoa pega na primeira página e tem que chegar ao fim. Portanto, a reportagem é isso, o segredo das reportagens é isso. É pegar no assunto, apaixonar-se por ele e saber que só acaba quando chegou à altura, leva as horas que levar, leva os dias que levar, leva os meses que levar, mas só quando realmente percebe porque é que aquilo aconteceu. E para isso é preciso pensar. E eu acho que os portugueses, nas escolas, na maioria das escolas, no caso do colégio moderno, se não é uma escola para a vida, as pessoas não são ensinadas a pensar, não fazem as pessoas pensar por si, e fazem as pessoas decorar as coisas, mas não se pensa. E se fosse o contrário?
Eu acho que isto é um exercício que também não se faz nas escolas de comunicação social. Aprendemos coisas esquisitíssimas, os sintagmas e não sei o quê, não é? Mas não aprendem como é que se deve agir na prática. E as pessoas, de facto, acho que, assim como na justiça há o chamado contraditório, o facto desse contraditório tem que existir no nosso pensamento. Nós temos sempre que encarar as coisas como elas aparecem e como podem ser totalmente o contrário. Eu devo dizer que avancei sempre para todas as reportagens que fiz, ou inquéritos que fiz, com muita curiosidade. E isso também me fez aprender muitas coisas. E interrogava-me sempre. E se fosse comigo? Como é que era? Eu tive algum preconceito, penso eu, em ir entrevistar uma mulher que tinha matado o filho à nascença e que estava presa em tiros. Aquilo de matar o filho à nascença, de facto, causou-me uma certa apreensão, mas eu acho que eu tinha que também saber porquê. E, portanto, avancei e, com grande surpresa minha, o que é que eu descubro? Uma pobre rapariga que já tinha tido um filho de um primeiro namoro que tinha acabado porque ela não era da mesma condição social do rapaz com quem andava e que nunca mais quis saber dela. E depois que toda a gente lhe dizia: tens que recompor a tua vida, tens que recompor a tua vida. E ela, para recompor a sua vida, aceitou rapidamente namoro. Ela foi para o Porto, foi empregada doméstica, porque não tinha instrução para nada, arranjou namorado e, ao cabo de muito pouco tempo, ficou de novo grávida. O homem disse que casava com ela, que dava o nome ao filho, que não sei o quê. Foi à terra com ela apresentou-o aos pais, mostrou-lhe o enxoval que as pessoas de antes faziam e que eu me recusei a que a minha mãe fizesse, porque não era o meu destino certo de casar. E disse: bem, já que eu vou para o Porto, levo-te o enxoval. Bom, dito e feito, quando ela realmente o procurou no Porto, ninguém o conhecia no emprego que ele disse que tinha, ninguém o conhecia na residência que ele tinha que tido, o homem desapareceu completamente e ela só viu um caminho que foi esconder a gravidez, para que a família que tinha aguentado uma primeira gravidez. Nessa altura ainda havia a separação entre filhos legítimos e ilegítimos e, portanto, que a tinha aceite e ao filho como mãe solteira, ela não sentiu coragem de colocar a família numa nova situação, numa idêntica situação. E, portanto, ela pensou o que é que aconteceria quando a criança estivesse para nascer. Ela saía de casa, havia de sair de casa da patroa onde estava, ia à maternidade e depois dava a criança para a adoção. Acontece que a patroa era mulher de um pido que estava preso e então, temendo represálias, fechava os ferrolhos de todos da casa. E a rapariga, na altura de ter o parto, não tinha por onde sair. Também não teve coragem de dizer à patroa. E teve o filho, foi para a casa de banho e teve o filho. Não posso dizer que ela o matou. Ela, aliás, diz-me: eu não sei o que aconteceu, senhora, não sei. Mas eu percebo, quer dizer, saí de lá, falei com ela, ela adorava o primeiro filho. Todo o dinheiro que ganhava era para mandar para a terra, para sustentar a criança, que nada lhe faltasse, mas não estava, era-lhe impossível aceitar aquela segunda criança.
Não sei se ela o matou, se foi um acidente, mas a verdade é que ela apanhou 15 anos de prisão e eu saí de tiros a perguntar-me, na situação dela, o que é que eu poderia ter feito. Isto é muito importante, sabe? Bem, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para que percebam que a melhor homenagem que se pode fazer à Maria Antónia é percebermos que vale a pena ler o que ela escreveu e ouvir o que ela tem para dizer. Ou seja, é percebermos que o dom da palavra escrita que tem resulta de uma personalidade extraordinária que também tem e que partilhou, embora de uma forma de feitio, penso que pouco semelhante com a mulher que deu o nome ao prémio que a Maria Antónia aqui recebeu hoje, mas temos de perceber que a vida é feita de diferenças e é na afirmação dessa diferença que vale a pena nós passarmos por aqui.